Bom dia, igreja. Vamos dar continuidade, início aqui à nossa EBD, continuar o assunto das nossas férias. O pastor decidiu que nós tiraremos férias bem leves, sossegadas, então ele tirou esse tempo para estudar seitas e heresias. Uma coisa muito tranquila, muito sossegada. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre o catolicismo romano, e essa semana nós vamos dar continuidade, né, a uma nova seita, uma nova heresia, que é sobre paganismo. Olha que coisa legal, gostosa e suave. Mais especificamente, a gente vai falar sobre a história do espiritismo, mas serão abordados outros tipos de paganismo. Então, vamos começar do começo. O que eu quero dizer quando eu falo sobre paganismo? Paganismo é um termo usado para qualquer religião que não adore ao Deus verdadeiro. Qualquer religião que adote um ídolo, que adote um Deus falso, é considerado, aos olhos do cristianismo ortodoxo, um paganismo. Existem vários tipos, várias manifestações externas, mas, no fundo, a gente vai ver que a única diferença real é a roupagem, é o jeito externo. A natureza interna delas acaba sendo praticamente a mesma coisa. Existem vários tipos. Tá? Existe o panteísmo, que é a ideia de que a criação é divina e tudo é divino, toda a criação é Deus. A ideia seria basicamente como que a noção, quem gosta aí de cultura pop, de Star Wars, que existe uma força que traz equilíbrio entre a dualidade do bom e do mal, o frio e o calor, e existe uma unidade intrínseca na diversidade da criação, e a criação é divina. O panteísmo, ele pode ser ateísta, você não precisa ter uma divindade pessoal. Tá? Um exemplo claro disso, por exemplo, é o budismo. O Zen budismo é uma religião pagã panteísta, sem uma divindade, então ateísta em algum sentido. O panenteísmo é uma derivação dessa ideia que fala que a criação ela é divina porque ela está contida dentro da divindade. A ideia de que as partes da criação são partes de Deus. Então tudo está em Deus, não é que tudo é Deus, mas tudo é divino, porque é parte da divindade. Então eu sou uma parte da divindade, igual esse vidro é uma parte da divindade, e tudo está contido dentro da divindade. O terceiro exemplo é o mais famoso, o mais conhecido, é o politeísmo. Quem está muito acostumado aí com histórias em quadrinhos, os filmes da Marvel, está bem acostumado com as histórias do Thor, e o Thor ele é um deus nórdico, é um deus pagão, o deus dos raios. Mas para quem está acostumado com outras mitologias, sabe que o raio ele foi divinizado pelos gregos na figura de Zeus e pelos romanos na figura de Júpiter. E todas as diferentes mitologias você encontra personagens, pessoas que são deuses, mas são divinizações da natureza. Então, o mar ele é divinizado e existe uma divindade que controla os mares. Para os gregos, Poseidon. Para as religiões de matriz africana, Iemanjá. A ideia é sempre a mesma. A natureza é divina, ela é divinizada, mas no caso do politeísmo, ela é personificada. Existem várias pessoas, várias personagens que são deuses. Todas essas vertentes do paganismo, eles têm um aspecto de sincretismo. Sincretismo é quando você mistura uma coisa com a outra, é quando você mistura religiões. O exemplo mais específico que eu posso dar de sincretismo é o hinduísmo. O hinduísmo hoje, acho que fora das religiões abraâmicas, eu acho que é a maior religião do mundo. E dentro, as religiões abraâmicas são as clássicas monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as três religiões monoteístas,
Fora disso, basicamente, tudo que a gente vai conversar vai se encaixar nessa aula de hoje. Mas no hinduísmo, você tem o Brahma, que é a divindade suprema, e você tem as derivações dele, as divindades que partem dele. Aí você tem Shiva, Vishnu, Ganesh, e todos esses deuses que são manifestações secundárias do Deus primário. E você tem os avatares desses deuses, que são pessoas que encarnam esses deuses dentro da Terra. Então, basicamente, tem sincretismo de monoteísmo com politeísmo, com panteísmo, porque a ideia é que você se torna um com essas divindades dentro do hinduísmo. Então, a mescla de coisas, ela é muito confusa. Dentro do paganismo, a gente precisa começar a tirar as roupas externas, tirar as práticas ritualísticas, tirar as pessoas divinizadas, tirar Zeus e Apolo e Odin e Osíris, e começar a enxergar dentro da prática o que eles fazem. E isso vai ser basicamente a mesma coisa para todas as ideias que a gente vai ver aqui hoje. Mas a ideia é que nós foquemos especificamente no espiritismo. E o espiritismo em comparação com essas coisas que a gente veio falando até agora, hinduísmo, budismo, as mitologias, ele é extremamente recente. A história de surgimento do espiritismo data de aproximadamente 1857, com um cara chamado Allan Kardec. Allan Kardec era na França, ele é francês. Esse não é um nome real dele, o nome real dele é difícil de pronunciar, eu não consegui decorar, é um pseudônimo. Ele ficou intrigado com um fenômeno que estava acontecendo nos Estados Unidos. O fenômeno de crianças brincando com mesas girantes. A ideia era que crianças descobriram como fazer objetos flutuarem, e esses objetos rodavam no meio das salas e batiam de um lado para outro, e isso despertou a curiosidade das pessoas, inclusive do Allan Kardec. E a proposta do Kardec era se aproximar diante desse fenômeno, tentando descobrir cientificamente o que está acontecendo ali. Lembrando que, naquela época, a ciência não é o que nós temos hoje. Eles estavam começando a descobrir as propriedades do magnetismo, da eletricidade, essas coisas, e ele queria saber se algum fenômeno natural poderia estar por trás daqueles eventos das mesas girantes. E ele não conseguiu encontrar nenhuma explicação dentro da ciência atual. E ele partiu, então, para tentar uma explicação, diz ele que científica, porque ele usou um método, mas uma explicação espiritualista. Ele partiu da hipótese de que poderiam ser espíritos, almas, que mexiam naquelas coisas, e então ele passou a fazer uma série de perguntas e respostas e tentou observar algum padrão de resposta. Ele observava que, dependendo da pergunta que ele fazia, o padrão de batidas das mesas que giravam, as vezes que elas batiam nos lugares, era diferente. E ele começou a perceber um padrão. De acordo com a pergunta que ele fazia, ele recebia um tipo de resposta. Para tentar fugir da noção de que isso era simplesmente uma coincidência, ou de que algum fenômeno elétrico que eles não conheciam ainda, ele tentou desenvolver até mesmo um sistema alfabético baseado no número de batidas e como ele conseguia se comunicar com esses objetos. E ele chegou à conclusão de que o que ele estava observando eram almas, espíritos de pessoas desencarnadas que tentavam se comunicar com ele através do meio material. Então, a ideia é que os espíritos manipulavam as coisas e tentavam se comunicar em alguma medida com o Kardec. A ideia do espiritismo, então, ela surge dessa ideia, dessa metodologia de se comunicar com os espíritos e conseguir, o fundamento do espiritismo é conseguir o conhecimento que esses espíritos têm através da comunicação. A ideia existe um método, por isso eles falam que é científico, existe uma ideia, um conceito que os espíritos trazem,
por isso é uma filosofia, e existe um modo, um conjunto de valores que os espíritos trazem, e é por isso que eles chamam de uma religião. Então a ideia dentro do espiritismo é que a prática deles é científica, é filosófica e é religiosa. Por que o espiritismo é relevante para a igreja de hoje? Porque especificamente a linha kardecista, ela se diz uma continuidade do cristianismo. A ideia que Allan Kardec teve, conversando com os espíritos, é que Moisés recebeu uma revelação divina na lei, só que não recebeu toda a revelação. Então Jesus veio de outros mundos, de um mundo mais evoluído. Jesus ele já era uma alma iluminada, e ele regressou a esse mundo para ensinar às pessoas como elas poderiam ascender a esses reinos elevados de luminosidade, de excelência, de modos ascéticos de viver, através da caridade. Só que quando Jesus encarna nesse mundo, ele ainda encontra um mundo muito bruto, muito materialista e pouco preparado. Então, na ideia do espiritismo, Jesus não trouxe tudo o que ele precisava trazer, porque a humanidade não estava pronta para receber. E na ideia do kardecismo, Allan Kardec vem finalmente com a humanidade pronta, com o advento da ciência, para então terminar de trazer a revelação. Ele vem para terminar aquilo que Jesus começou, mas a humanidade não estava pronta para receber. E na ideia de Kardec, ele escreve 5 livros, eu não decorei o nome dos 5, mas é o Pentateuco do Espiritismo. Um é o famoso Livro dos Espíritos, o outro é o Livro dos Médiuns, e o terceiro que eu lembro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, os kardecistas, que são especificamente espíritas kardecistas, eles se entendem como cristãos. Porque os valores que eles seguem, dizem eles, são uma continuidade daquilo que Jesus trouxe. Então, dentro da ótica espírita, eles são uma seita do cristianismo, basicamente. Qual é o problema disso? O problema é que os dogmas, as ideias que os espíritas seguem, são totalmente diferentes de tudo aquilo que a gente lê na Bíblia. Basicamente, eu separei 3 dogmas que são as ideias centrais do espiritismo. Eu esqueci de abrir no meu celular, então eu vou colar aqui rapidinho. A primeira ideia do espiritismo é que os seres humanos são corpo, alma e espírito, eles são essa divisão tríplice da humanidade, e o espírito é imortal. Ele não morre, mas ele passa por ciclos de vida e morte, que eles chamam de reencarnação. A ideia da reencarnação é que você vive e, baseado naquilo que você fez, então você, no seu próximo ciclo de vida, ou você estará numa condição pior para expurgar o mal que você fez, ou você estará numa condição melhor para ser beneficiado, recompensado pelo bem que você fez. Nesses ciclos de vida e morte, o objetivo do espírito é fugir desse mundo. Porque a Terra é um de 7 possíveis mundos ou dimensões ou planetas habitáveis pelos espíritos. Salvo engano, é o terceiro. E quanto mais você avança dentro desses mundos, mais iluminado você é. Mais um com o universo. Mais suprema é a sua iluminação, a sua mentalidade. Você se torna uma pessoa melhor a partir da medida que você avança nesses mundos. Então, o primeiro mundo é da brutalidade, da violência e de tudo que é mais material. E conforme você vai evoluindo nos mundos, você vai deixando de ser material e vai se tornando mais espiritual e mais elevado, até atingir a unidade espiritual com o Criador, o universo ou o um cósmico, seja lá como você queira chamar. É simples de a gente afirmar que isso não está na Bíblia.
É só ler o livro, não está essa ideia de diversas dimensões que você vai progredindo, não está lá. Desculpa. A ideia de moralidade dentro do Espiritismo é uma lei de causa e efeito, o que alguns chamam de lei da atração, ou então karma, no budismo e no hinduísmo. A ideia de que você recebe aquilo que você faz. Se você faz bem, você recebe bondade. Se você faz o mal, você recebe maldade em troca. Se nessa vida você é uma pessoa boa, você reencarna numa situação melhor, você é mais rico, você é mais bonito, você é mais popular, etc. e tal. Se você é uma pessoa ruim, você morre na próxima vida, você pode ser uma lesma, você pode ser um mendigo, você pode ser alguém que tem câncer, você vai ser alguém que sofre, ou alguma coisa nesse sentido. A ideia, basicamente, é que você é salvo pela caridade. No Espiritismo não existe salvação fora da caridade. As obras que você faz são determinantes em você receber uma recompensa ou uma punição. E, basicamente, o Espiritismo, enquanto religião, ele é bem descentralizado. A gente não vai ver muito... A gente vê o centro espírita, onde as práticas ritualísticas acontecem, mas você não vai ter uma hierarquia sacerdotal, você não vai ter um presbitério espírita, um sínodo ou algo desse tipo. Você não vai ter um papa espírita, por exemplo. O espiritismo ele é muito difundido como filosofia de vida. E a filosofia de vida você adota do modo como você achar melhor. A chave para o espiritismo são os médiuns. Porque os médiuns são aqueles que têm mais afinidade com o mundo dos espíritos, e eles podem ascender a esses espíritos ou receber esses espíritos, conversar com esses espíritos e fazer o que o espiritismo quer fazer, que é trazer o conhecimento dos espíritos para dentro desse mundo para melhorar esse mundo. Não é qualquer pessoa que tem esse tipo de sensibilidade, mas quem tem é chamado de médium, uma pessoa que conversa com os espíritos, incorpora os espíritos e traz o conhecimento dos espíritos. Medeia. Não, media não existe. Medeia. Ele medeia a relação dos espíritos com a humanidade. Por que isso, essas práticas, eu chamei isso de paganismo? Porque quando a gente tira a roupagem eclesiástica, quando a gente esquece, deixa de lado a historinha de Hércules e os 12 trabalhos, quando a gente deixa de lado a historinha do faraó que a gente escuta falar, todas as religiões que não são do monoteísmo abraâmico, judaísmo, cristianismo, islamismo, todas elas têm a mesma prática. Você pode ver que no Espiritismo você tem ciclos de reencarnação, baseados naquilo que você fez, você ganha benefícios ou malefícios. Essa ideia é uma ideia hindu. Eu vou falar do hinduísmo e do budismo basicamente como uma coisa só, porque a diferença entre eles é extremamente pouca. É basicamente, no budismo não existe uma pessoa divina, uma divindade, mas existe o um cósmico, que a sua ideia é se tornar, atingir esse nirvana, essa unidade com o universo. No hinduísmo você também tem que atingir essa unidade, esse nirvana, mas a diferença é que eles acreditam num politeísmo, de alguma maneira. Existe o Brahma, existe o Vishnu, o Ganesha, etc. Buda, ele foi o primeiro a atingir o nirvana. Ele era uma pessoa normal, mas ele foi o primeiro a, através da meditação, da yoga e das práticas, atingir a iluminação máxima e se tornar um com um cósmico. Não, ele não é adorado enquanto divindade. Ele é o exemplo máximo a ser seguido. Abaixo de Buda no budismo, adivinha quem vem? Jesus. Jesus, dentro do budismo, ele é um ente iluminado que alcança a mesma coisa que Buda alcançou, só que depois. Mas dentro do hinduísmo, budismo, você também passa por ciclos de reencarnação, baseado naquilo que você faz. Se você é um hindu bom e você não come carne de vaca, na próxima vida você pode deixar de ser da casta baixa e passar a ser da casta superior.
Você pode, se você vai reencarnar, mas seu próximo ciclo de vida é como um animal, ao invés de você reencarnar como um cachorro que lambe o próprio vômito, você pode reencarnar como uma vaca, que é um animal sagrado. Exatamente. Aqui você não muda de casta, você muda de casta na reencarnação. A ideia é a mesma. Você, pelo que você faz, você recebe um karma. Se o seu karma é bom, você recebe coisas boas. Se seu karma é ruim, você recebe coisas ruins. A coisa mais interessante é que dentro do budismo e do hinduísmo tem as figuras do que se chamam guias elevados, ou guias espirituais, ou mestres iluminados. São espíritos que alcançaram a iluminação, chegaram no um cósmico, e agora eles vêm para bondosamente nos auxiliar. Então nós projetamos, nós não, eles, pelo amor de Deus, eles projetam o seu espírito para conversar com esses espíritos, ou eles recebem esses espíritos dentro de si para atingir, então, a iluminação. Isso é uma das principais práticas. A principal prática que os hinduístas budistas usam é a meditação e a yoga. É uma técnica de relaxamento, onde você faz várias poses em que você relaxa os seus músculos, você descansa o seu corpo e você prepara a sua mente para abrir os 7 chakras da coluna. Desde a base da espinha até o topo da cabeça, existem 7 fluxos de energia, que quando você consegue abrir os 7 chakras, você libera o espírito da serpente de dentro de você. Aqui, quando a gente abre alguma coisa na coluna, a gente vai para o médico. Mas a ideia é um fluxo de energia corporal que, à medida que você vai abrindo da base para cima, você vai se tornando mais iluminado, e quando você abre os 7 chakras, você libera o espírito da serpente Kundalini. Eu não sei exatamente como pronuncia isso. E a ideia é que você, então, atinge uma espiritualidade mais elevada. Tem uma serpente dentro, exatamente. A gente tem um espírito de serpente dentro de cada um de nós. Qualquer coincidência não é mera semelhança. Mas a gente pode pensar, não, isso aí é um misticismo oriental. Na verdade, quando a gente vai para as religiões de matriz africana, das quais o espiritismo aqui no Brasil é muito próximo, né? Espiritismo, Umbanda e Candomblé não são a mesma coisa, mas eles são, tipo assim, gêmeos siameses separados na maternidade, basicamente. Mas na ideia do Candomblé, que é a mais original das 3, é a mais de origem africana, você tem os orixás, que são divindades que representam forças da natureza. Então, você tem Iemanjá, que é a moça das águas, né, a rainha das águas. Você tem Exu, você tem Oxóssi, você tem Shogun, Ogum, sei lá como é que é o nome. Todas essas entidades podem ser incorporadas. Eu não sei se no termo no candomblé é mãe de santo ou pai de santo, eu não sei se, eu já não sei mais, de tanto que eu posso ter misturado uma coisa com a outra, mas a pessoa que está lá no terreiro, ela incorpora as entidades, ela tem a entidade protetora dela, e ela pode, então, fazer com que essa entidade faça serviços para ela. Como ela faz isso? Ela prepara, especificamente no candomblé, um sacrifício de sangue. Sacrifica um animal, ou na Umbanda você pode fazer uma oferenda, você vai no meio do mato e você deixa um pedaço de comida oferecido à entidade. Quem já passou na rua de casa e viu um potinho de comida ali, um pedaço de um copo com vinho ali? É isso, é uma oferenda a uma entidade para que ele realize algo em seu benefício. Mas a ideia da reencarnação, apesar de que algumas vertentes do candomblé não aceitam muito bem isso, existe. Se você não cumpre o seu destino, a ideia não é exatamente de karma, mas você ainda tem alguma coisa que você precisa fazer, que os espíritos colocaram na sua mão para ser feito. Se você não atinge o seu destino, pode ser que os espíritos, os orixás, decidam que você fique aqui nesse reino e acabe reencarnando em algum momento até você cumprir
o seu destino. Quando você cumpre o seu destino, você parte para a próxima. Você ascende. Você se torna, sei lá, um com os orixás, talvez. A prática de você recebe aquilo que você faz e você recebe conhecimento dos espíritos e você basicamente incorpora os espíritos, você recebe o espírito dentro de si e faz com que eles trabalhem para você enquanto você os cultua, é a prática do paganismo. E isso não é uma especificidade do espiritismo. Isso não é do candomblé. Isso é de qualquer religião fora do monoteísmo judaico-cristão. Veja só, enquanto eu estava estudando essas coisas todas, que são todas muito iguais e diferentes, eu fui pesquisar, falei, será que isso é novo? Eu lembrei do filme 300. Quem assistiu o filme 300? Quem viu quando Leônidas sobe, antes dele decidir levar os 300 para as Termópilas, ele sobe e fala com uma moça que fica se contorcendo. Aquela famosa oráculo, o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos nada mais era do que mulheres virgens que eram separadas e colocadas dentro de uma câmara ou um local, um templo, que se enchia com um gás que subia da superfície da terra, que incorporavam o deus Apolo, que é o deus das profecias e do sol. Elas incorporavam Apolo e então profetizavam. Na prática da mitologia nórdica, Odin, que é o deus supremo do panteão nórdico, ele decide dar à humanidade um meio de se comunicar com os deuses e entrega para eles as runas de Odin, uma sequência de alfabetos que tem um significado que, conforme você joga e lança a sorte, você pode descobrir a vontade dos deuses. Os egípcios escreveram um livro, que chama o Livro dos Mortos, para dizer o que acontece com a alma quando ela vai para o submundo, como é que ela volta, o que a gente precisa fazer para ela. O que os deuses esperam de nós, como que nós, enquanto feiticeiros, podemos apaziguar os deuses. A ideia do espiritualismo não é nova. Não é nova. Essa religião de mistério, de espiritualismo, de se comunicar com os espíritos, se comunicar com entidades, está em absolutamente todo lugar. E pasmem a minha surpresa, quando eu descobri, e aqui eu tive um exercício mental muito grande, porque eu entendi que eu poderia fazer um exercício de pensamento e enfiar o ateísmo aí dentro. E eu fiz um esforço muito grande, pensei, até conversei com o Flávio sobre isso. E ele falou, cara, isso aí é muito complicado. Não estou dizendo que está errado, não, mas é difícil de entender, não adianta nem tocar nesse assunto. Eu falei, beleza, não vou tocar não, mas eu vou pesquisar mais um pouquinho. Pasmem a minha surpresa quando eu vi nos Estados Unidos um movimento extremamente difundido que chama New Age Spirituality. Espiritualidade nova era. É exatamente o termo ipsis litteris traduzido. Essa espiritualidade New Age usa os mesmos instrumentos. Então você tem a adivinhação através de cartas de tarô, você pratica yoga, você se encontra com mestres elevados dentro da sua mente, que é o seu eu cósmico. E ateus usam essas práticas dizendo que é desse modo que eles melhoram a sua psicologia, melhoram o seu estado mental, o seu modo de se relacionar com os outros. Então, o ateísmo não está fora disso. O ateísmo é um espiritualismo materialista, em que você usa exatamente os mesmos instrumentos, você usa a meditação, você usa as músicas, né, as vibrações, as frequências, para entrar num estado de elevação e calmaria mental, para que você possa, então, melhorar a sua psicologia, controlar as suas emoções, se tornar um com a mãe natureza. Isso não é incomum. É como eu disse, fora do cristianismo, da religião judaico-cristã,
é a espiritualidade do mundo. Conversar com os espíritos, receber deles o conhecimento e dirigir a sua vida baseado nisso. Acho que só falta, então, a gente ver o que a Bíblia fala dessa seita. Você quer falar alguma coisa? O que a Bíblia fala dessa seita? Das práticas. Porque, veja bem, se a gente tirar a roupa da noiva, todas as religiões são a mesma. Uma moça, uma jovem que está para casar, e ela trabalha, e ela faz regime, vai para a academia, e ela está a ponto de casar, ela tem uma roupa para cada situação. Ela tem a roupa que ela vai para o trabalho, ela tem a roupa que ela vai para a academia, ela vai ter o vestido da festa do casamento. Todas as roupas, as manifestações externas dela mudam. Uma hora ela aparece com uma atleta, outra hora ela aparece com uma advogada, outra hora ela aparece com um vestido de festa, toda maquiada, embelezada. Mas a pessoa da moça é a mesma. A pessoa não muda. É exatamente isso com essas religiões. Você muda as roupagens que ela apresenta. Você muda as manifestações externas dela. Você muda o nome da divindade. Mas a essência de dentro, o ser que é essas religiões, permanece o mesmo. Não muda. É a religião dos espíritos. E a Bíblia é muito clara quando ela fala o seguinte: espírito não se comunica. Veja só, eu vou ler os textos, se vocês puderem abrir para nós, por favor. Ô Guto, abre por favor em Deuteronômio 18. Anível, 2 Reis, por favor. Deuteronômio, é o Guto. Gabriel, você pode abrir, por favor? Hebreus 9, 27. Maria Helena, se você puder, por favor, Romanos 3, 28. Irmão, por favor, se você puder abrir Atos 16. Mocinha, você pode abrir, por favor, em 1 Timóteo 4? 2 Reis 23, 24. Qual faltou? A 1 Coríntios eu vou abrir. Salmo 106, por favor, se puder abrir para ler para a gente. Guto, pode ler, por favor. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Veja só, Israel ia tomar uma terra, e um dos motivos pelos quais Israel tomaria essa terra é porque os povos que estavam lá tinham prognosticadores, adivinhos, pessoas que consultavam espíritos. E Deus falou, isso é abominação, é necromancia, é comunicar-se com os mortos. Isso é abominação e é exatamente por isso que eu estou mandando esses povos embora. E se alguém fizer isso, dentro do povo de Israel vai ser morto. E a gente tem um relato histórico de 2 Reis. Nívia, por favor. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá, em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Veja só, Josias, durante uma reforma na religiosidade de Israel, encontra o livro da lei, vê no livro da lei a ordem de você não ter médiums, você não ter adivinhos, feiticeiros, pessoas que convocam ídolos, familiares, espíritos, e o que ele faz? Cumpre a lei, passa a espada, acabou. Não é isso que Deus quer. Essa prática é proibida. É abominação. Quem que está com Hebreus? O Gabriel. Sobre a questão da conversa com espíritos, a Bíblia fala, é abominação, quem pratica tem que morrer.
sobre a ideia de reencarnar e você receber o karma pelas suas obras, a Bíblia fala duas coisas. Por favor, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento. Veja só, você não reencarna. Você não tem ciclos de vida e morte, porque você morre uma vez. Então, não pode ter reencarnação. Se você morre uma vez, você não pode morrer 2 ou 3. Depois disso vem o juízo. Vem o que você vai receber por causa daquilo que você fez. Quem que é agora? É a Maria Helena. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A ideia do espiritismo, de que fora da caridade não é salvação, morre aqui. Porque Paulo conclui que ninguém é justificado pelas obras. Aquilo que você faz não te torna justo. O que te torna justo é a fé que Deus te dá. Não existe karma, não existe bondade que você pratique, que para você elevar-se a si mesmo. Você é justificado pela fé. Próximo é? Atos 16, aqui. A questão da mediunidade, você receber espíritos ou incorporar espíritos. O que a Bíblia fala sobre isso? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, na qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Veja só, uma médium incorporando um espírito adivinhador, e Paulo trata ela como endemoniada. Exatamente como Jesus tratava os espíritos imundos durante o seu ministério. Sai. Não é para você estar aí. Incorporar espíritos não é uma prática do cristianismo. Sai. Essa foi a resposta de Paulo a um médium. Separa humano para um lado e espírito para o outro. Isso não é natural. 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja só, aquele espírito que Paulo já tinha prática, que Paulo já tinha encontrado, ele chama de espírito enganador. E fala que a doutrina, o ensino que ele traz, tem uma origem de demônios. Então, a ideia bíblica que nós podemos construir é que quando você vê um médium incorporando um espírito, isso é uma possessão demoníaca. É a única conclusão plausível dentro daquilo que Paulo ensina. Sobre o paganismo em geral, o Salmo 106, está lá. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes ordenará. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto aos seus ídolos, os quais lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram os ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com o sangue. Veja só, não acabou? Desculpa. E assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram os seus feitos. Acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. Veja só, o povo de Israel, depois do Êxodo,
Eles receberam uma ordem muito explícita. Destruam todos os povos, para que vocês não se contaminem com as práticas deles. Durante o livro de Josué, a gente vê que eles não cumpriram essa ordem. Eles não exterminaram todos os povos. No livro de Juízes, a gente vê que o povo constantemente se corrompia com os ídolos. E o salmista está dizendo que eles chegaram a sacrificar os próprios filhos. Faziam os filhos passar pelo fogo e pela espada. Isso era a adoração a Moloque. Existiam estátuas de metal gigante, e que a estátua ficava com as mãos estendidas, e embaixo das mãos eram acendidos fornalhas, fogo, e a criança era posta sobre as mãos de Moloque para ser assada viva. Um sacrifício para que você tivesse uma plantação boa. E o povo de Israel aderiu a essas práticas, e isso foi tão abominável a Deus que ele repudiou a sua herança e falou: esse não é meu povo, eu não quero esse povo. Isso é adoração a demônios. É exatamente isso que o salmista falou. Mas isso não é um conceito só do Antigo Testamento. Paulo traz isso para o Novo Testamento. 1 Coríntios 10, de 14 a 20, fala assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção, o que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos nós participamos de um único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A ideia é a seguinte: Paulo não está falando para a gente ter medo, como se aquilo que os pagãos fazem tivesse algum poder sobre Deus. Eu estou falando que o ídolo é alguma coisa? Não. Eu não estou falando que ele é alguma coisa. Eu não estou falando que ele vai ter poder sobre vocês. Eu estou falando que o que eles estão fazendo é a demônios que eles estão fazendo, e como Deus não tem comunhão com demônios, e nós queremos ter comunhão com Deus, então não tenhamos comunhão com os pagãos. O que eu estou dizendo é que você não pode servir a dois senhores. O que eu estou dizendo é que quando nós participamos da ceia, nós estamos afirmando que somos um com Cristo e uns com os outros. Se nós somos um com Deus e Deus é luz, não há comunhão entre luz e trevas. Não comunguemos com as trevas. Por isso, toda forma de paganismo, por mais que beba dos valores cristãos, por mais que se afirme cristianismo, é adoração a demônios, é incorporação de demônios, é doutrina de demônios, e o mundo jaz no maligno. E veja bem, isso não é uma prerrogativa de pessoas religiosas. Você vê nos Estados Unidos, um país, talvez o país mais cristão da história, você tem hoje o maior holocausto da história, o maior genocídio e morticídio de sacrifícios de crianças a Moloque. Só que agora não acontece dentro de templos satanistas e pagãos com uma estátua. Acontece dentro de clínicas com pessoas que se dizem médicos, que tiram a criança do ventre da mãe, porque a mãe quer idolatrar a si mesma e pensa no seu conforto e na sua vida e assassina o próprio filho. Eles chamam isso de aborto. Isso é assassinato. É a adoração a demônios. Essas crianças são oferecidas como sacrifício de sangue. Não precisa ter rito religioso.
Porque se você não tem comunhão com a luz, o que você faz? Adoração a demônios. De novo. Terceira vez, Júnior, desculpa. Deixa pra lá. Alguém quer comentar com alguma coisa? Porque era o último slide mesmo. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, o microfone está ali. Vai demorar um pouquinho. Pode falar. Tá ligado? Pode falar. Quem? Você ou ela? Alguém? Qualquer pessoa. O senhor quer falar? Não. Por favor. Ô, Rafael, Por só favor. uma pergunta para esclarecimento. Sim. Por exemplo, uma pessoa que está participando de uma igreja evangélica, ela é batizada, membro da igreja, e essa pessoa participa também de festas juninas. Ele participa na quadrilha, ele participa também do culto prestado àquela divindade, e depois a pessoa participa da ceia do Senhor. Essa pessoa está enquadrada nesse texto que você leu agora de 1 Coríntios? Existe um aspecto que é a cultura. Nós vivemos dentro de uma cultura, nós temos uma relação, e nós precisamos fazer distinção entre as duas coisas. Eu não quero dizer que absolutamente todas as coisas são rituais satânicos, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando a gente vai em uma festa junina com conotação religiosa, eu acredito que sim, aí essa pessoa está envolvida em alguma prática pecaminosa. Sim. Adoração a ídolos, exatamente. Existe, especificamente na América Hispânica, o pessoal que migra para os Estados Unidos, vindo ali de Cuba, dessa região de fala hispânica da América Central, existe uma prática chamada santeria. A santeria, ela é exatamente os escravos que vieram da África e pararam na América Espanhola, e agora a sua cultura se mescla com o catolicismo que a Espanha trouxe para as Américas, e eles fazem exatamente uma identificação entre os santos e os orixás, entre as entidades e os santos. E aí você serve aos santos servindo às entidades. Essa prática ela é comum, e dentro do Brasil esse sincretismo não é organizado, mas ele acontece muito entre religiões de matriz africana e especificamente o catolicismo romano que nós tratamos na última aula. Mas a prática de você ter uma celebração cultural sobre o agro, que é a principal vocação do nosso país, não é em si algo pecaminoso. Nós somos chamados como cristãos a redimir todas as coisas, a pôr todas as coisas sob os pés de Cristo e sob o senhorio de Cristo. Então nós somos chamados a redimir também a nossa cultura. Se nós comemoramos ou festejamos aquilo que Deus nos dá enquanto cultura, não vejo problema nenhum. Agora, se tem conotação religiosa, é um problema sim. Eu queria só fazer uma colocação com relação a isso. Teria que ser uma colocação meio abrangente. Mas, se eu não me engano, acho que é Joel que fala, que é Deus falando contra os sacerdotes, que é o texto de Joel, não é? Fala que quase todos os profetas por falta de conhecimento, vocês estão fazendo pecar o meu povo. Oséias. Se alguém achar esse texto, por favor, lembrar o que eu estou falando, para a gente poder ler. A gente tem que conhecer a Deus. A gente tem que conhecer o jeito de Deus, como Deus quer ser adorado. É diferente você fazer uma festa do milho, uma festa junina, ir lá e pular a fogueira e brincar e se divertir. Tinha festa da colheita no povo judeu, certo? Tinha Tinha povo judeu instituído pelo próprio Deus, né? Ir lá e agradecer por aquilo. Isso é uma coisa. Oi? Lê para mim esse texto. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Gente, Deus é um trem muito sério, um negócio muito sério. É do jeito dele as coisas. Se você for para o Velho Testamento,
e olhar os detalhes que Deus colocou para ser adorado, são detalhes absurdos. O tamanho do fio, a espessura do véu, a textura do pano do Santo do Santo, a distância, o material, se é de ouro, se é de madeira, que madeira que quem vai fazer. E aí Deus levanta pessoas para fazer exatamente aquilo daquele jeito. Olha, você vai ter que vir aqui, vai ter que sacrificar uma pomba, vai ter que sacrificar uma rolinha, vai ter que sacrificar um cabrito por isso, por aquilo, vai fazer assim, vai cortar, vai pôr aqui, vai pegar a gordura, vai fazer isso com a gordura, vai pegar o sangue, vai pôr o sangue ali. Não é do seu jeito. Aí vem lá os filhos de Eli e levam fogo estranho ao altar. Foi eles que fizeram isso? Né? O que é fogo estranho? Eles pegaram um fogo qualquer, foram lá e acenderam o altar. Não, tem que acender o altar com o fogo do altar. Mas espera um pouquinho, o fogo do altar não é igual ao outro fogo? Não queima igual? Queima, mas Deus não quer assim. Deus quer o fogo do altar. Deus quer daquele jeito. E aí vem o homem e começa a encher um monte de adereços, colocar um monte de coisinhas para nos agradar. Então é muito simples. Se a pessoa que foi membro da igreja, batizado, que não quer dizer nada, tá? Não é, a gente não entra no céu com a carteirinha de presbiteriano, e ela vai lá e cultua outros deuses, ela está cultuando a dois deuses. Dá para fazer isso? A Bíblia é muito clara quando ela diz: não tem como cultuar dois deuses, não dá para sair água doce e água amarga da mesma fonte. Portanto, essa pessoa naquela hora cultuou a demônio. Ponto. Cultuou a demônio. Vai resolver sua vida. Você pode pedir perdão a Deus, você pode continuar nessa prática. Isso é um problema da pessoa. Agora, nós não podemos colocar uma roupagem diferente, porque Deus só existe um jeito. Essa coisa toda que a gente está fazendo aqui, toda a aula que nós trouxemos sobre o catolicismo romano, foi para mostrar as saídas do homem. Os atalhos que a igreja foi pegando foram saindo de Deus. Dá no que dá. Você viu quando é que é Allan Kardec? 1857. Não, foi ontem. Foi ontem que um cara resolveu criar um trem que está dominando um monte de cabeça. E por quê? Porque esse tipo de religião, as pessoas têm que fazer alguma coisa para os deuses. Então essa atitude de poder dominar o seu próprio destino, o seu karma, a sua evolução, a sua salvação, ela é muito mais apetitosa do que falar: cara, existe um Deus absoluto, soberano, que me escolheu, ou não. É assim que a Bíblia fala. Por isso que a gente me entristece muitas vezes olhar para a escola dominical e ver o povo de sempre só aqui. Cadê o restante para aprender de Deus? E aí sabe o que acontece? Começa a escutar vozes e outras vozes e outras vozes, e a hora que vê, está completamente fora da Bíblia, por causa de Oséias, do que Oséias disse, porque lhes falta o conhecimento, saber o que Deus quer, como Deus quer. Vamos fazer um culto jovem, vamos botar umas luzes piscando, fumaça subindo. Meu filho, isso aí é lá na boate, vai lá na boate, fica à vontade. Mas é porque o jovem gosta, o problema é do jovem, ou melhor, do pai do jovem, que tem que mostrar para ele como que é. Adoração para Deus, você não tem que ficar dançando, parpando o anjo, né, que fala, não é assim, é do jeito da Bíblia. Meu querido, se a gente pudesse tirar umas coisas da Bíblia e botar outros tantos, eu estava na frente da fila, eu era o primeiro. Tem um monte de coisa que eu quero tirar, e um outro tanto que eu quero pôr. Aí eu vou adorar a Deus do meu jeito. Pode ser assim? Não, não pode. A Bíblia é uma coisa só. Nós falamos domingo passado do fechamento do cânon, o respeito que tiveram, como fizeram. Aí a gente hoje vem mudando as coisas. Aí existem pastores falando que a gente tem que ter uma releitura da palavra de Deus. Pelo amor de Deus, bicho. Releitura. Releitura acho que você tem que ter todo dia. Reler. Lê uma vez, outra vez, mas o que está lá.
não coisas da sua vontade, não do que você quer. Portanto, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um grave defeito aos meus olhos, que ela não explode como a maior igreja do Brasil. Ela chama o pecado de pecado. E isso não é legal. Ninguém gosta. É muito melhor a gente chamar o pecado de tradição, é o jeito dele, de modernidade. Como é que você quer pôr o nome? Põe o nome que você quiser e tira o nome de pecado. Pecado é ruim. Pecado diz que você é pecador, parceiro. Você merece a morte. E isso que você está pensando aí está errado. Isso que você está fazendo aí está errado. Isso que você está fazendo aí é cultuar demônio. Não, ele só foi numa festa junina. Só foi lá para comer milho. Quando ele viu, estava lá São João, Santo Antônio, São Pedro, São lá, quantos são? Culto ao demônio. Eu vou em festa junina. Tranquilamente. Sem a conotação religiosa. Vou lá, como meu milho, brinco, como minha pamonha. Mas eu procuro saber antes. Vai ter? Não, não é. Aonde que é? Não, não vai ter cunho religioso. É da Igreja Matriz de São Sebastião, no pátio da igreja ali, vai ter uma quermesse ali. Não vai ter cunho religioso? Espera um pouco aí, bicho. Dá licença. Tem dois textos que eu acho que a gente precisa lembrar. Tem dois textos, eu não sei exatamente a referência, mas tem um que Paulo fala sobre comer carne sacrificada a ídolos. Isso. E ele fala assim, o ídolo não é nada. Se você tem fé suficiente para entender que tudo que você faz para a glória de Deus, vai lá e come. Mas se o teu irmão se escandaliza com você comendo, você devia considerar o seu irmão a ponto de se abster da sua vontade para não fazer o seu irmão pecar. E tem outro texto que ele fala assim, fugir da aparência do mal. Parece que está errado, evita. Parece que vai dar errado, parece que você vai constranger alguém, parece que seu irmão vai achar que você está pecando, você vai ser parece que você vai ser pedra de tropeço para o seu irmão, foge. Salmo 117. Não sei. Acho que é porque é um dos versículos que eu pus na minha Bíblia, fugir da aparência do mal. Eu risquei ele assim, ó, e eu escrevi aqui num cantinho assim, ó, porteiras. Você sabe o que é porteira? Porteira é aquele negócio que fecha, você não passa. Abre, você passa. Não é isso? Uma porteira. A vida da gente está cheia disso. Quando eu chego na porteira, a aparência do mal, não passa, parceiro. Porque se você der um passo... Você já lembra, os mais idosos da minha época vão lembrar dos desenhos animados, quando o gatinho sentiu o cheiro do frango assado, e ele saía flutuando na fumaça, assim... Vocês lembram dessa cena? Ia lá e chegava, ele ia voando, assim, não era ele que ia, ele era levado pelo cheiro. A hora que chegava, estava lá no... Quando você passa da porteira, você é levado assim. Você vai flutuando para o pecado. Não é mais você que quer. Por quê? Porque você passou do seu limite de decisão. Aí entra um quesito que é quanto vale agradar a Deus, quanto vale agradar o que você quer. Como é que é? Aquele que quer vir após mim faz o quê? Negue o quê? A quem? Quem nega, nega alguma coisa. O que o texto está mandando negar? Negue-se. Então, é negar você. Quem nega, nega alguma coisa para alguém. Para quem que o texto está mandando negar? Então, o que ele está dizendo? Não dê você para você. Ou seja, não faz o que você quer, parceiro. Presta atenção, bicho. Presta atenção, a festa junina é linda, maravilhosa, todo mundo dançando lá. Ah, que vontade de ir, você está dando você para você. Você está satisfazendo a sua vontade, satisfazendo o seu desejo. Isso em qualquer âmbito que você pensar. Quando você dá você a você, você está negando o quê? É o contrário do texto. Quem que você está negando? A Cristo. Você não está indo após Cristo. Por que a gente está aqui? Porque a gente tem um Senhor a quem seguir. Você segue mesmo? Então, na aula da escola dominical, a gente está mostrando essas coisas que existem, que são assim, para quê?
para te enganar, para te tirar do caminho, para botar uma roupa diferente na noiva. Quantas roupas você falou hoje aí? Uma meia dúzia, 10, 20. Tudo roupa diferente da mesma essência. Só para desviar você da essência bíblica. Só para ilustrar como isso é comum no mundo afora. Quem gosta dos filmes da Marvel? Acha legal. Eu acho legal, eu gosto. Molecada, levanta a mão aí. Você levantou a mão? Ah, bom. Quem já assistiu Pantera Negra? Já assistiram Pantera Negra? Vocês lembram quando ele tem ele toma a flor do coração e o que acontece com ele? As pessoas cruzam o braço dele assim e enterram ele e ele se encontra num plano astral e ele se encontra com o pai dele. É isso que acontece? É isso que passa no filme. Que prática é essa? Uma prática de uma religião de matriz africana. E o que eles estão fazendo? Ele está conversando com um espírito elevado, um guia iluminado. E é tão comum que a gente pode pôr em Hollywood e ninguém vai perceber. Ninguém vai ver a religiosidade intrínseca do filme. Mas a verdade está sendo pingada ali dentro. E a Bíblia chama isso de possessão e adoração a demônios. É isso que a gente está vendo. Na tela do cinema escancarado dentro da nossa casa. E tem um texto bíblico que fala lá no Velho Testamento, logo quando o povo está saindo, né, que Moisés fala, não lembro onde está o texto, para você inculcar nos seus filhos as verdades bíblicas. Deuteronômio 6. Não é esse o texto, o termo inculcar. O que é inculcar? Soca a goela abaixo. Soca na cabeça do bichinho. Meu filho, você quer? Filhinho, você gosta? É isso que a Bíblia está falando? Não, está falando. Soca na pescoço, goela abaixo. O que você está fazendo quando você liga lá o filme da Marvel e bota a criança para assistir? Você está inculcando na cabeça dele uma cultura, uma existência, uma filosofia, chame do que você quiser, contrário a Deus. Nós estamos inculcando, sim, coisas que depois nós vamos chorar para tirar. A respeito desse último exemplo de inculcar, parece que dá certo. John Wesley falou que ele aprendeu mais sobre cristianismo com a sua mãe do que com todos os outros, não me lembro agora, religiosos, não é esse o termo, da Inglaterra. Teólogos da Inglaterra. No meu trabalho como fotografia, eu faço colações e tem culto ecumênico, né? Então tem o espiritista, o espírita, o católico e o evangélico. E eu me lembro da palavra do capelão, era um capitão, Daniel. Eu gostava muito dele, era um padre muito legal. E ele falou o seguinte, que ele não admitia um católico ser espírita. Porque a gente pode ver, quem tem Instagram, Facebook, a gente vê muitas postagens de pessoas católicas com mensagens de Chico Xavier. E ele dizia que ele era um católico raiz e que ele estava assim com os evangélicos, que não existe volta. Eu achei até interessante isso. Então, eu não sei, existe também um certo tipo de vergonha para alguns espíritas que eles não falam, né? Porque os espíritas eles se reúnem numa casa, uma coisa assim estranha, e há um preconceito ainda, porque tem assim como se eles fossem macumbeiros, mas eles não são macumbeiros, eles são espíritas. E os católicos estão dentro dos centros espíritas, porque eles estão também acreditando que é tão assim, é reconfortante, né? Uma pessoa morrer e falar assim, aqui está tudo bem, eu vou voltar. É tudo isso que a pessoa quer ouvir. Ela não quer ouvir que se ele não aceitou Jesus, ele vai para o inferno. É duro, né? É duro, mas é bíblico. É muito claro isso. Não tem... Meu sogro, já falecido, né,
O cara que me levou a Cristo sem abrir a boca. Ele era tão chato, que quando eu comecei a namorar a Anabela, eu falei, bom, eu tenho que puxar o saco desse homem. Vou lá para a igreja desses crentes aí, gastar um tempinho, acabei me enroscando. Assim que minha sogra morreu, foi antes de eu chegar na família, muita gente veio falar com ele, que a esposa dele queria falar com ele. E falaram até de umas coisas, ele contava isso, ele falava até de uns detalhes, que só ele e ela sabiam. Olha, lembra aquela coisa assim? Ela falou que queria falar as coisas sobre isso. Ele falou, não, meu Deus fala que não é assim. E a Nívia falou um negócio ali que passa a régua. É muito confortante, é muito gostoso. Você, ter a opção de falar com aquele que já foi, pedir perdão talvez, trocar uma ideia, saber como é que está. Tudo que te tira de Deus é bacana, é confortável. Todas essas coisas. Até que começa a aparecer a cobrança lá na frente. Aí a coisa fica feia, fica pesado. Desculpa, professor, eu gastei muito tempo seu. Pode encerrar? Vamos encerrar, meus irmãos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos orar então, depois a gente conversa, tá bom? Senhor, nós te louvamos, Deus, por esta manhã, te louvamos pelo conhecimento que o Senhor permitiu que fosse transmitido a nós. Rogamos, ó Deus, que o Senhor permita que isso frutifique em nossas vidas, no sentido de testemunho, de posicionamento sério em relação à Tua palavra, em relação às Tuas verdades, que são as únicas verdades. Dá-nos um dia, um restante de dia na Tua presença. Conduza-nos, ó Deus, conforme o Teu querer. E continua, Pai, a ter misericórdia de nós, porque o mundo jaz no maligno, mas nós somos do Senhor. E o Senhor disse que não ia nos tirar do mundo, mas que queria nos livrar do mal. Livra a gente do mal, Senhor. Dá para a gente um tempo aqui tranquilo, em nome de Jesus. Amém.